Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Zancarli e sejam bem-vindos ao meu canal. O projeto geek desse mês é o tema Aves de Rapina, da DC Comics. E a peça que nós vamos aprender é a Canário Negro, dos bonecos colecionáveis. Espero que vocês gostem. Vamos lá aprender? Eu estou usando aqui massa Fox. Eu misturei a pele morena com a pele de boneca rosada, para ela ficar um moreno bem claro. Peguei uma bola de isopor número 40 e vou fazer aquela cabecinha tradicional que eu costumo fazer, fofinha. Vou girando, vou apertando, vou subindo e fechando, alisando com a mão para pegar bem o formato da bola. Ela vai ficando com o formato da bola e a parte de baixo é onde nós vamos deixar as bochechinhas, para ela ficar com a carinha bem fofinha. Fica desse jeito. Vou alisando para tirar as imperfeições. E agora eu vou fazer um quibizinho para fazer o narizinho dela. Passo só um pouquinho de água. Vou posicionar bem na ponta, na divisão dos olhos e da bochecha. E vou alisando com o pincel modelador para tirar a marca da emenda. Vai ficar assim. Vou pegar aquele marcador de boca simples. Vou marcar. Vou fazer as covinhas com o pincel modelador. Vou ajeitando. Vou fazer duas bolinhas pequenas para fazer as orelhinhas dela. Tomando cuidado para as duas ficarem do mesmo tamanho. Aí agora eu vou pôr um pinguinho de cola. Vou posicionar e vou usar uma esteca para perfurar e fazer o buraquinho da orelhinha dela, do ouvido, né, gente? Vou ajeitando e ela vai ficar assim. Agora eu vou usar os olhinhos resinados do Ateliê Belas Neves. Esse modelo eu achei que vai combinar bastante com a expressão da personagem. Eu pesquisei alguns modelos no Pinterest e vi que ela tem uma expressão assim mais séria, mais fechada, e achei que ia ficar bem fofinho. Agora aqui eu fiz uma coxinha alongada, tirei o pescoço, vou fazer o pescoço bem alongado, porque depois uma parte da cabeça vai encaixar no pescoço para ela ficar bem firme. E com a tesoura eu vou cortar como se fosse um V para tirar a perna, e com os dedos eu vou modelando para tirar a marca da tesoura. Vou alisando, tirando toda a imperfeição e modelando para deixar bem redondinha, puxando para alongar um pouquinho as pernas. Agora aqui na parte de baixo eu vou pegando, vou puxando a pontinha para dar formato com os pezinhos dela. O ideal seria fazer pelo menos em uns 3 dias, tá, gente? Uma peça dessa. No primeiro dia o certo seria fazer a cabeça e o corpo. Aí no segundo dia, depois do corpinho seco, a gente colocar a roupinha. E no terceiro dia
fazer todos os detalhes de pintura, cabelo e tudo mais. Agora aqui eu já deixei de um dia para o outro secar, coloquei o arame galvanizado para estruturar a peça e eu vou usar essa cor que é um marrom terra queimada para fazer o sapatinho dela, tá? Eu cortei 2 quadradinhos com uma lâmina de estilete e eu não uso cola, tá? Eu passo o dedo com água, porque aí a massa já fica um pouquinho mais pegajosa e ela segura melhor. Então eu vou ajeitando, corto o excesso, mas eu ainda não corto esse arame que tá na sola do pé dela, tá? Só quando ela estiver pronta. Aí eu vou pegar uma esteca e vou dando o acabamento em volta na sola do sapato dela. Aliso bem. Acredito que esse sapato seja uma bota com bico fino, então eu vou afinar um pouquinho a ponta, né? O bico do sapato dela. E vou fazer a mesma coisa com o pezinho esquerdo. Lembrando que esse projeto Geek estou fazendo em parceria com vários colegas. Todos eles estão fazendo personagens do mesmo tema, que é do filme Ave de Rapina da DC Comics, que vai estrear agora no cinema no mês de fevereiro. E agora eu quero compartilhar com vocês essa peça. Espero que vocês gostem. E depois de vocês assistirem essa peça, vocês na descrição do vídeo vão encontrar o link de todos os canais participantes. Não deixem de assistir, tenho certeza que vocês vão gostar. Todo mundo caprichou muito, as peças estão muito lindas, tem muita técnica legal para vocês aprenderem, tá? Agora eu abri uma massa de cor natural, não muito grossa, ela precisa ser fina porque é a calça dela que eu vou fazer. E eu vou fazer nessa cor natural porque eu vou fazer uma pintura depois, então a cor dela não importa, tá? Você pode usar qualquer massa que você tiver aí misturada, porque depois de seca você vai fazer uma pintura nela. Então você vai passar um pouquinho de água e vai colando e cortando exatamente no formato do corpo dela. Ainda ela não está totalmente seca, então você consegue abrir a perninha dela para fazer o acabamento na parte de dentro. Você vai girando, colando e cortando com a tesoura, como se você estivesse vestindo no corpo dela, montando, né, a calça no corpo dela. Aí depois na cintura eu vou cortar com estilete para tirar essa cintura muito alta, e vou alisando e dando acabamento todo na parte de dentro. Aliso bem com o dedo, vou afinando, apertando e alisando bastante. Aí agora eu vou puxar para cima o cós da calça dela, porque como eu vou colocar uma blusinha bem justinha, depois ele pode ficar um volume. Então eu tô fazendo um acabamento para não ficar aparecendo volume. Vou usar uma esteca gravata bem fininha para fazer aquele corte na lateral da calça jeans. E agora eu vou pegar uma esteca de ponta e vou marcando como se fosse a marca da costura da calça dela. Depois, com o efeito da pintura que nós vamos fazer imitando calça jeans, ele vai ficar aparecendo e fica bem legal. Agora com essa esteca eu vou marcando como se fosse o movimento da calça, tá? Fica desse jeito.
Aqui na parte de cima, eu vou fazer o peitinho dela com 2 bolinhas na cor da massa preta. Faço as 2 iguais, porque ela tá usando uma blusinha regata, e essa parte preta do peito é como se ela tivesse com um top embaixo, que aparece um pedacinho por baixo da blusinha dela. Então esse detalhe faz toda a diferença. Eu não preciso fazer com muito detalhe, porque a parte de baixo vai ficar coberta pela blusa que vai por cima. É só o decote mesmo que vai aparecer. Eu ajeito para pegar bem o formato do corpo, vai ficar assim. Aí depois eu vou fazer 2 tirinhas bem pequenininhas para fazer a alcinha desse top. Lembrando, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, comentar e também se inscrever nos canais de todos os participantes, inclusive no meu. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber um aviso para você assistir. Agora eu fiz aqui o acabamento da tira do topzinho dela. Vai ficar assim. Como a blusa vai por cima, não vai aparecer a parte de trás, tá? Aí eu vou alisar com uma estequinha para tirar a emenda. E ela vai ficar assim. Agora aqui na carinha, eu fiz os cílios e a sobrancelha dela com caneta mesmo. Você pode fazer com lápis, se você preferir. E agora eu vou usar tinta PVA para fazer uma marcação na sobrancelha dela. Faço de marrom bem escuro a sobrancelha. Os cílios eu faço com um pincel liner na cor preta. Se você gostou, depois comente o que vocês acharam. Se vocês querem algum outro personagem especial, alguma ideia, coloque aqui nos comentários que, se for possível, eu faço para vocês, tá bom? E agora eu fiz um rolinho, cortei no meio com estilete. E eu tô fazendo um taco de beisebol, que é o taco que ela está segurando. Eu me inspirei no modelo da personagem em Funko Pop. Então, o modelo que eu escolhi, ela está segurando esse taco de beisebol. E eu estou fazendo ele. Fiz uma coxinha alongada, afinei bem a ponta. E eu vou colocar um palito de dente dentro, para ele ficar bem firme, não ter perigo de entortar. Vou afinar a ponta e arredondar na ponta maior.
vou fazer uma bolinha bem pequenininha para fazer o cabo dele no acabamento. Assim. Agora eu vou pegar uma estequinha e vou fazer aquela marcação da madeira, onde depois eu vou fazer uma pintura, depois de seco. Faço num dia e a pintura só no dia seguinte. Eu vou medir no corpinho dela para ver se fica proporcional. E agora eu tô abrindo a massa amarelo ouro. Lembrando que essa massa eu não posso abrir tão fininha, porque como ela vai por cima do topzinho dela, que é preto, se ela for muito fininha vai ficar bem transparente. Então eu tenho que fazer ela numa espessura suficiente para não deixar a transparência do top dela, que é preto, e fica por baixo. Eu vou medir aqui no corpo dela para ver a altura e vou cortar com a lâmina de estilete um decotezinho em V. Vou alisar, vou posicionar e vou apertando no corpinho dela de uma forma que vai modelando direitinho todos os detalhes. Eu vou cortar, se ela ficar muito comprida, eu vou cortar a parte de baixo e vou ajeitando. Fechando para dar acabamento. E depois eu coloquei mais um pedacinho de massa para arrematar a emenda na parte de trás. Essa personagem é bem peitudona, por isso que eu caprichei no busto dela, tá? Aí agora eu vou fazer os dois braços dela. Peguei mais uma parte de massa cor de pele morena misturada com a pele de boneca rosada. Ela vai ficar um moreno bem claro. Cortei duas partes iguais, vou achatar a ponta, alisar. Vou fazer aquela mãozinha tradicional de fofinho, onde eu só tiro o polegar. Vou tirar o polegar com a tesoura. Vou alisando, tirando toda a imperfeição. Já vou deixando ela inclinada em um formato para ela segurar aquele taco de beisebol. Vou afinando o pulso. E aqui no meio do cotovelo eu vou fazer o vinco para dobrar o bracinho dela. Vou cortar em V para colar no corpo dela, medindo assim para ver se já ficou proporcional, para não ficar tão comprido e nem tão curto. Vou fazer a mesma coisa com o braço esquerdo. Marcar aqui o cotovelo para fazer a dobra do braço como no outro. Já vou dobrar, cortar em V também. Já vou deixar o braço pronto
também. Vou ver direitinho aqui como fica a mãozinha dela, para já secar na posição correta para fazer a colagem. Mas essa colagem eu só vou fazer no dia seguinte. Vou fazer o braço, vou colar no corpo, mas o taco eu só vou colocar para ela segurar no dia seguinte. Eu vou passar cola e vou colar os dois bracinhos já. O bom de deixar o arame ainda no sapato dela é que ela pode ficar fixada em um isopor até o dia seguinte para ela secar sem entortar nenhuma parte do corpo. A calça dela precisa estar bem sequinha para eu fazer a pintura. Também vou fazer só no dia seguinte. Eu recomendo pintar só no dia seguinte, porque a pintura, o ideal é fazer depois da massa totalmente seca. Vou colocar a cabeça para ver se ficou legal. Ficou assim. A carinha dela ficou muito fofinha, né, gente? E agora também gosto de fazer um dia antes, passar cola no lugar onde eu vou colar o cabelo, deixo espetado num palito de churrasco e espeto no isopor até o dia seguinte. Aqui o taco de beisebol, ele já secou por algumas horas e eu vou pintar com pincel liner uma faixa em vermelho e outra faixa em azul. Eu sei que tem alguma coisa escrito, mas eu não consegui ver o que está escrito no taco, então depois você pode escrever no seu. Eu acabei não escrevendo. Aqui já no dia seguinte, eu vou pintar a calça dela com esse azul marinho, imitando jeans, tá? Com um pincel chatinho, e eu posso usar o pincel liner, você, no caso, se você preferir, para não correr o risco de borrar. Ele não precisa ficar muito bem coberto, porque a calça vai ter aquele efeito de textura ainda, então não tem problema. Aí agora ela tem vários acessórios, tá? Ela tem colar, tem pulseira, então eu peguei esse araminho de montagem de bijuteria. Ele parece um fiozinho de nylon, só que ele é de metal. Peguei o dourado, medi na altura do pescoço dela e torci. Cortei, vou posicionar ali, na altura ali do meio do busto dela, para ser o colarzinho. Vai ficar assim, não dá para ver muito bem, mas ficou bem fofinho. Só que para ele não cair, depois eu vou precisar fazer um outro acabamento. Esse outro arame de alumínio aqui, ele é trançado, você encontra com facilidade em loja de artesanato. Eu dei 3 voltas para fazer a pulseira que ela usa no braço direito. Depois do formato, você pode desenrolar e encaixar no bracinho dela. Eu fiz uma gotinha bem pequenininha de massa amarela,
vou colocar o colarzinho nela e essa gotinha vai ser como se fosse um pingente, que depois de seco eu vou pintar com a tinta dourada. Ele ficou assim. E olha a pulseirinha também, ficou bem fofinha. Agora eu vou pegar um pincel com cerda bem dura e um azul clarinho para fazer aquela lavagem do jeans. Tiro o excesso no pano e eu vou passando. Tem que tirar bastante o excesso para não borrar. Depois que o azul estiver bem sequinho só, que eu vou passar o azul mais clarinho. E ele vai ficar com aquele efeito de jeans mesmo. Aí depois desse azul bem sequinho, posso até usar o mesmo pincel. Eu vou pegar o branco, tirar bastante o excesso. E vou passar para tirar o azul todo. Vou passar por cima do azul mais claro, o branco, e ele vai ficar parecendo uma calça jeans mesmo, essa pintura. Eu fiz uma tirinha na cintura dela para fazer o cinto. Ela usa um cinto dourado com uma fivela bem bonita. Eu fiz um coraçãozinho para colocar. Colei aqui, vou deixar secar e depois vou pintar de dourado também. Tem vários acessórios, tem pulseira, tem brinco. Ela tem um piercing no nariz também. Agora eu vou colar a cabeça com a cola instantânea. E na cabeça eu vou pegar a massa ocre ouro e vou colocar uma camada de fundo para colar o cabelo. Tiro um pouco do excesso. Vou apertando para não ficar uma camada muito grossa. E faço o acabamento com o cabo de um pincel. Fica assim. Aliso bem. E o cabelo vai ser colado por cima. Agora eu já posso cortar esse arame do pezinho dela, porque eu já vou colocar ela na base de madeira. Passo cola instantânea no pezinho dela, me certificando que o pezinho tá bem retinho, e deixo por uns 10 minutos para secar. Depois disso, vou fazer várias coxinhas alongadas, vou medir. Ela tem um penteado meio de lado, então um lado as mechas são um pouquinho mais curtas e do outro lado um pouco mais compridas. Vou fazer várias coxinhas alongadas na medida onde as mechas de cabelo sejam até a altura do ombro. E vou marcar com a esteca gravata os fios de cabelo. Também posso dar um movimento nessas mechas para parecer que o cabelo dela está em movimento ou que está meio ondulado. Vou fazer várias assim e vou passar um pouquinho de cola e vou colando. Vou colar umas viradas para trás e da metade pro outro lado elas vão em outra posição por causa do penteado. Como eu fiz essa peça só em 2 dias, eu aconselho vocês deixarem secar um pouquinho mais, porque como o cabelo é muito pesado, ele vai dar um peso na cabeça. Agora eu vou usar
pincel, o giz pastel. Vou pegar um pincel de maquiagem, porque ela é muito chique, gente. Ela tem a raiz toda esfumada, tá? Então eu vou passar na raiz um pouquinho de giz pastel marrom escuro. E ela vai ficar assim, charmosa. Agora no narizinho dela eu vou furar e vou colocar uma argolinha de piercing dourada. Vou encaixar com alicate e vai ficar assim. Agora eu vou colar a fivelinha do cinto dela, que a primeira que eu colei eu acabei estragando de tanto que eu mexi, aí eu fiz outra. Já secou e agora eu tô pintando. Vou pintando com o pincel liner e a tinta dourada, fica assim. E agora com a cola instantânea eu vou colar o taco na mão dela. Eu abro o dedinho, que apesar de seco ainda pode mexer um pouquinho, seguro e ele já grudou. A cabecinha dela, como eu disse pra vocês, o cabelo dela fica muito pesado, então ela já deveria estar colada de um dia pro outro. Então eu aconselho vocês a fazerem isso pelo menos em 3 dias, para ficar mais sequinha. No cabelo dela, ela tem 3 argolinhas douradas com um detalhe. Eu abri umas argolinhas de montagem de bijuteria e coloquei. E agora eu vou colar a ponta do taco na outra mão dela, na mão esquerda. Fica assim. Aí agora com a tinta dourada eu vou pintar o pingentinho do pescoço dela. Peguei um blushzinho para dar uma corzinha no rosto dela. E está pronta a nossa bonequinha. Vejam como ela ficou bonitinha. Lembrem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e se inscrever e ativar o sininho. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!